5. É um texto conhecido, esse do Salmo 37, mas muito importante de nós falarmos. Diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos aqui nesta manhã, no nome de Jesus, ó Pai, nesta casa de oração, para louvar, bendizer o Teu nome, para cumprirmos aquilo que o Senhor nos ensinou e disse para nós aprendermos do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para aprendermos do Senhor todos juntos, ó Pai, para melhor te servir, para melhor andar, ó Deus, nesta terra, diante da Tua presença, Senhor, para que o Teu reino, a Tua vontade seja estabelecida sobre nós, ó Pai. Glorifica o nome de Jesus nas nossas vidas nessa manhã. Cobre-nos com esse sangue precioso de Jesus, ó Pai. Que a nossa mente, o nosso coração esteja junto a Ti, ó Pai, para aprendermos a Ti, a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muitas vezes nós vamos ver, eu não quero focar nessa ponto, mas nós vimos aqui o salmista Davi, ele dizer, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. E ele diz, confia no Senhor, e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmão, nesse texto a gente vê claramente, né, que o salmista Davi, algumas vezes, ele se colocava a pensar, e muitas vezes vinha pensamentos na mente dele, sobre que parece que o ímpio anda bem, parece que as coisas... Mas, sobretudo, na Bíblia a gente vai ver que Deus sempre fala que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então, muitas vezes vem pensamentos, né? A pessoa fala, puxa, mas aquele lá, aquela, parece que a luta vem só sobre a gente, ou parece que muitas vezes nós estamos sobrecarregados de luta. Mas esse texto sempre nos mostra que a ação do ímpio, a ação daquele que não teme a Deus, é só por um momento. Mas que nós temos, como Samuel disse ao começo do culto, nós temos uma paz, uma alegria que o mundo não pode dar, e que mais do que isso, o mundo não pode tirar da nossa vida. Mas nós somos humanos. E a Bíblia fala, nos ensina dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos, mas nós não somos. Por isso Romanos 12 diz, para nós não conformar, não tomar a forma deste mundo, mas transformar, né, modificar pela renovação do nosso entendimento. Então nós temos o grande desafio, né, e o abençoado desafio de vivermos conforme a palavra do Senhor. Mas o grande problema humano, irmãos, é que eu, você, todos nós, independe da nossa nacionalidade, nós queremos muitas vezes ter o controle das coisas. Nós queremos, nós fazemos. Mas a Bíblia nos ensina que para que Deus tudo faça na nossa vida,
nós precisamos primeiro aprender a confiar nele. E eu não sei você, mas confiar é uma coisa muito difícil. Eu vou dar um exemplo muito simples. Às vezes a gente está dirigindo, né? Quase todos aqui são motoristas, né? Se não todos são motoristas. E a gente está dirigindo e muitas vezes a gente dirige. O pai da Carla gosta, acho que, muito de dirigir, que eu sempre, quando eu vejo, ele está sempre em viagem, Ele gosta muito de dirigir. E quando você dirige muito tempo, você começa a ter sono. Não é fato? A gente começa a ter sono. E você está lá dirigindo. Aí você começa a chutar o pé para não dormir, né? Uns abrem o vidro, põem a mão para fora, né? Outros tiram o sapato para tentar segurar o sono. Você está dormindo. Às vezes tem um motorista do seu lado, tem outra pessoa que está com você ao carro que dirige. Mas vê se a gente às vezes tem esse negócio de dizer assim, ó, dirige você. A gente vai dirigindo até não aguenta mais. Não é assim? Eu estou falando muito rápido? Não. Não. Está compreensível. Então, às vezes a gente vai dirigindo ali, a gente está dormindo, mas quer continuar dirigindo. Aí chega uma hora, uma vez eu estava dirigindo com uma pessoa e a pessoa dormia. E teve uma hora que eu não aguentei, eu sacudi ele e falei, rapaz, nós vamos morrer, todo mundo aqui. E ele falou, não, deixa comigo. Ele estava a levar a gente a morrer, mas não passava a direção do carro. Chegou uma hora que nós paramos, eu falei, olha, você já saiu da pista, não tem jeito. E ele estava dormindo. Quando ele passou a direção para mim, o que aconteceu? Ele acordou na hora. Todo o sono dele foi embora. Por quê? Porque ele confia nele, ainda que dormindo, mas tem dificuldade de confiar no outro. Não é assim que acontece? O motorista está lá dormindo. Se ele passar a direção para o outro, ele desperta na hora. O sono vai embora. Por quê? Porque é difícil confiar. É muito difícil a gente conseguir, né, confiar, porque quando você passa a direção para o outro, principalmente se está viajando uma grande distância, que vai viajar a noite inteira para chegar no outro dia, é como se você tivesse colocado a vida na mão do outro. Então, quando você está dirigindo, tudo bem. Passou para o outro, você já, opa. Aí você já fica lá todo atento, acordado, aceso, como a gente diz. Está todo despertado. Olha, cuidado, olha ali tem um buraco, ali tem uma cova, ali tem não sei o quê. Tenha cuidado. Olha, a velocidade aqui é tanta. Não é assim que o motorista faz do lado do outro? Né? As irmãs aqui, quando o marido está do lado, né? Deve ser uma tribulação, não é? Lá em casa, a minha mulher ela dirige muito bem, dirige até melhor que eu, mas pouco dirige do meu lado, porque se eu estou do lado eu fico, você não está vendo ali, puxa para cá, puxa para lá. O motorista é assim, porque a gente tem muita dificuldade de confiar e de entregar. E assim nós fazemos na nossa vida. Nós temos muita dificuldade de entregar ao Senhor. Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que é o jugo? O jugo é aquilo que se coloca sobre os animais, né, onde se coloca aquela corda para dar direção. Você coloca ali sobre as ancas do animal e você vai dando a direção. E Jesus fala para nós colocarmos sobre nós o jugo dele, para que ele dê a direção sobre a nossa vida. Mas nós temos muita dificuldade com isso. Eu vou dar 2 exemplos na Bíblia, com tranquilidade, né, e com tranquilidade também. A Bíblia conta sobre uma família que era o modelo de uma família feliz, de uma família que vivia bem, de uma família abençoada. A Bíblia conta lá em Lucas 15 a parábola do filho pródigo. E ali a parábola do filho pródigo conta o quê? Uma família, um pai, uma família que tinha 2 filhos.
e que viviam ali costumeiramente a sua vida, não lhes faltava nada, tudo eles tinham. Mas a Bíblia diz que um dos filhos, o mais moço, ele chega ao pai, enquanto ele está ao pai, ele tem tudo. O pai cuida dele, o pai dá provisão para ele, o pai dá segurança para ele, o pai dá todas as coisas, não lhe falta nada. Mas ele chega ao pai e diz: pai, eu quero o controle da parte que me pertence. Ele chega ao pai e fala: olha, eu não estou gostando mais de viver aqui. Eu quero controlar, eu quero ter o comando disso. Eu não quero mais que o comando esteja na tua mão, mas eu quero o comando sobre a minha vida. E aí a Bíblia diz que ele pede a parte ao pai, e diz: pai, me dá o que me pertence. E a Bíblia diz que o pai, ainda que triste, dá a ele o que lhe pertence. E a Bíblia fala que ele pega aquilo que lhe pertence e ele vai ao mundo. Ele vai se distanciar do pai. Ele agora não está mais confiando os seus cuidados ao seu pai. Mas agora ele tem o controle, ele tem o comando da sua vida, das suas coisas. Ele pega os bens, ele pega a direção, ele fala: agora eu decido para onde eu vou, agora eu decido o que quero fazer. E a Bíblia diz que ele foi a um lugar distante. E a Bíblia fala que o que aconteceu com ele foi o seguinte: dentro de pouco tempo, ele acabou-se com tudo que o pai tinha lhe dado. E a Bíblia diz que como acabou-se com tudo que o pai tinha lhe dado, a região onde ele morava também, a vila onde ele morava, também começou a padecer uma grande fome, uma grande seca, uma grande necessidade. Porque a Bíblia fala, irmãos, que um abismo chama outro abismo. Então ele vivia tudo bem, tudo em paz na casa do pai. Só que aí o que ele diz? Eu quero controle. Eu não vou entregar minha vida, entregar meu controle, entregar tudo na mão de Deus. Quando ele vivia em família, estava tudo em paz. Quando ele vivia na casa do pai, ele tinha suprimento, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha provisão, ele tinha onde dormir. Mas o diabo coloca uma coisa, irmãos, muito triste no coração das pessoas. A Bíblia diz assim, eu gosto muito de uma coisa da Bíblia que diz assim, sobre a gente ter um espírito de contentamento, de gratidão, de agradecer a Deus. Mas o inimigo parece que toda hora está a colocar no coração das pessoas uma ingratidão, uma inconstância. Se está calor, as pessoas reclamam que está calor. Se está frio, reclama que está frio. Se está num lugar, reclama que devia estar em outro. Então isso é uma coisa que vai perturbando o coração das pessoas. Não deixa as pessoas ter paz na sua vida. Deixa as pessoas sempre inquietas, sempre perturbadas. E uma mente perturbada é uma mente que está doente. É uma mente que pode levar a pessoa a cometer e a fazer muitos erros. Então aquele menino vivia tudo em paz. E ele fala: não, eu quero controle. Eu quero comando. E ele chega ao pai, pega tudo, vai para uma terra distante. Vem uma fome sobre aquele lugar. E a Bíblia diz que tudo ali se acaba. Tudo vai mal. Ele fica sem dinheiro, que ele arrumou quem o ajudasse a gastar o dinheiro. Mas depois que gastou o dinheiro, ele não arrumou quem o ajudasse a tê-lo de volta. E é sempre assim. Para destruir, irmãos, é muito fácil. Para ajudar a construir, é muito difícil. Porque para destruir não precisa de juízo, não precisa de ter uma mentalidade boa. Para construir uma sala dessa, construir a sala de cima, é necessário esforço, ajuda, o compartilhar de muitos irmãos. Para destruir, você pode trazer uma pessoa que tem um problema na cabeça, ele vem aqui, uma pessoa com dificuldade mental, com uma marreta ele põe isso aqui abaixo num dia, com um martelo, ele põe isso abaixo um dia. Porque para destruir, qualquer pessoa pode, não precisa ter mentalidade nenhuma. É exatamente, a pessoa perturbada, ela tem força, mas ela não tem controle da sua força, não tem domínio da sua força. Esse menino, ele pegou muito dinheiro do seu pai,
pegou muitas coisas, só que ele acabou com tudo aquilo. Por quê? Porque ele já estava fora, ele já estava separado da bênção do Pai. E a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece a nossa vida e ela não vem acrescentada de dores. Ela não traz dores sobre a nossa vida. E aquele moço em poucos dias destruiu tudo. O lugar que ele estava também ficou tudo ruim. Se acabou. E é interessante quando a gente olha na Bíblia que diz assim, ele acabou com tudo isso, lá em Lucas 15 fala, poucos dias. Então há pessoas que a gente vê que às vezes se destrói a vida em poucos dias, em pouco tempo. Porque eles quiseram ter o controle. A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. No capítulo de Atos, no capítulo 27 do livro de Atos, conta quando Paulo está sendo levado de um lado para o outro, lá se apresentando diante dos reis para ser julgado. A Bíblia diz que no meio da viagem eles estavam num lugar e eles iam a outro lugar. E a Bíblia diz assim que Paulo, ele da parte do Senhor tem uma revelação da parte do Senhor para que eles não viajassem novamente. Mas a Bíblia diz que quando ele fala com o comandante do navio, e ele fala assim, olha, o Senhor está me dizendo, está me mostrando, que não é bom a gente seguir viagem agora, porque nós vamos ter muitos problemas. Ele fala para o comandante. E Paulo tinha uma palavra de Deus na sua boca. Só que aí a Bíblia diz que o comandante fez duas coisas. Ele foi ao capitão do navio e disse assim, o que você acha? E a Bíblia diz que o capitão do navio, quando ele olha o tempo e as circunstâncias, parece boa. Ele então, baseado na sua própria experiência de vida, ele diz assim, não vai ter problema nenhum de nós viajar. Não terá dificuldade nenhuma de nós viajarmos. Mas, irmãos, ali havia duas coisas. Havia uma palavra de Deus e havia uma palavra do homem. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e nós ouvimos, às vezes, o que o homem diz. Muitas vezes nós baseamos na nossa experiência. O capitão do navio estava acostumado a navegar, a andar, e ele dizia, está tudo tranquilo. A Bíblia diz em Provérbios assim, há um versículo repetido duas vezes no livro de Provérbios, que diz assim, no mesmo capítulo, há caminhos que ao homem parece direito, mas os seus fins são caminhos de morte. O mundo hoje, as pessoas hoje andam pelos seus caminhos, e parece que está tudo tão direito, mas de repente a destruição, a morte, a queda vem sobre a vida deles. E às vezes o homem faz uma coisa repetida vezes, ele acha que, não, isso não há problema, eu nunca vou cair nisso, ou nunca vão me pegar nisso. E a gente vê que homens poderosos caem nas piores bobagens, não é verdade? Porque ele se acha muitas vezes tão acima de tudo, ele se acha acima da lei, a experiência, o poder, a influência dele, acha que ele pode e ele vai resolver todas as coisas, e se tiver um problema, ele dá um jeito naquele problema. Mas o orgulho humano traz vergonha ao homem, e quando ele vê, ele está envolvido na vergonha, na destruição. A Bíblia diz que Paulo diz para aquele comandante, não vamos esperar mais um pouco, porque Deus está me mostrando que não é prudente irmos agora. A Bíblia diz que aquele homem, ele preferiu olhar para a circunstância, ele preferiu ouvir o que as outras pessoas disseram,
mas ele desprezou a palavra de Deus. Há muitas pessoas que desprezam o ensinamento da palavra de Deus. Há pessoas que às vezes chegam, mas o pastor está exagerando, o pastor está falando demais, mas não pode ser tão desse jeito como está falando. E às vezes, irmãos, uma pessoa qualquer que não tem os princípios de Deus, vem, fala, e a pessoa é envolvida naquilo. E fala, não, isso parece que é mais factível, isso parece que é mais certo, isso parece que vai dar mais certo. E a Bíblia diz que quando eles saíram, sem ouvir a orientação de Deus, a Bíblia fala que logo que eles cruzaram ali um braço do mar, veio sobre eles uma grande tempestade. Eu acredito que por ter um nome, Euroaquilão, provavelmente deve ter sido um tsunami daquela época. A Bíblia fala um pé de vento, um tsunami. Os terremotos nos Estados Unidos, nos lugares, eles colocam nomes. Então, se há um nome aqui, provavelmente é que foi um grande desastre da época. E a Bíblia diz que eles ficaram à deriva, eles ficaram perdidos ali. O mastro se quebrou, tudo se quebrou, e eles perderam o comando. Quando nós, irmãos, saímos do comando de Deus, e nós achamos que temos o comando da nossa vida, sabe o que acontece? Nós perdemos o comando da nossa vida, e nós andamos à deriva, sendo jogado de um lado para o outro, o inimigo fazendo às vezes o que quer da pessoa, sem estabilidade, sem segurança, sem nada. Porque a Bíblia diz que o diabo vem matar, roubar e destruir. Eu não sei você, talvez aqui pela cultura, pelo ensino, vocês sejam mais prudentes do que a gente. Mas quantas bobagens e quantos prejuízos a gente tem por tomar decisão precipitada. Às vezes você toma uma decisão precipitada, daqui a pouco, teve uma grande perda. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim. Se eu pensasse, se eu tivesse escutado, se eu tivesse ouvido. Acho que só comigo acontece isso. Porque às vezes, irmãos, a gente prefere andar aos nossos olhos. Preferimos andar aos nossos caminhos. Mas só tem um caminho perfeito, que é o caminho de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Então nós precisamos isso. O Salmo 37, irmãos, há muitos hoje ventos de doutrina. Muitas coisas. Que você vai ouvir a televisão, vai ouvir em todo canto, vai ouvir pessoas, porque eu faço isso, porque eu resolvo isso, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro jeito. E há muitas pessoas, irmãos, que estão ouvindo muitas vezes palavras de homens, palavras de grande motivação, mas muitas vezes sem fundamentos bíblicos. E quando a gente perde o fundamento bíblico, a gente perde a estabilidade, a gente perde a direção, a gente perde o norte da nossa vida. Não é verdade? Pessoas que se põem a perder, e se põem muitos a perder, às vezes a família, tantos a se perder, porque perdeu a direção. Querem o controle. O homem é assim, é como o motorista. Você está dirigindo, você está lá, mas quer continuar dirigindo. Tem dificuldade de entregar. Deus só vai operar aquilo que Deus pode operar na nossa vida quando nós entregamos a Ele. Há um hino muito antigo, tradicional do cantor, que dizia assim: tudo entregarei, sim, a Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Então é isso que nós precisamos na nossa vida cristã. Nós temos que, na nossa vida, nós temos filhos, temos que educar filhos.
Nós não podemos viver como num parque de diversão, numa montanha russa. Há pessoas que a vida dele é como uma montanha russa lá do Asterix. Vai, tá aqui, pá, 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 pá. Como os filhos crescem? Desorientados. Não é verdade? E nós, como cristãos, nós temos que ter uma vida que tenha uma orientação, que tenha uma direção. De confiança em Deus, de confiança no Senhor, de que os nossos filhos, de que a nossa família, de que nós mesmos vivamos os milagres de Deus. Amém. Hoje muito se fala, e nós estamos falando aqui, né, já falamos e se fala, queremos viver os milagres de Deus na nossa vida. Queremos os grandes milagres de Deus na nossa vida. Mas os grandes milagres de Deus na nossa vida só acontecem quando nós nos entregamos a Deus. Quando, como o filho pródigo, ele pega tudo e fala, eu vou controlar, eu vou administrar, eu vou dirigir. Sabe o que acontece? Tudo vai à destruição. A gente tem compartilhado com o Samuel sempre, né? E esses dias que estamos lá na casa dele, com ele, com a Carla, com as crianças, a gente tem se alegrado muito de conversar, de falar das bênçãos de Deus. Né? Das bênçãos de Deus sobre tudo na nossa vida. Né? Como Deus age sobre as nossas finanças. Que essa é a grande preocupação do ser humano. É claro que nós temos que ter cuidado, fazer cuidado com as coisas, ter uma administração. Mas, irmãos, se não for uma bênção de Deus, se não for um milagre de Deus, irmãos, se nós não confiarmos no Senhor, nada será na nossa vida. Porque, irmãos, não é só as finanças equilibradas, é a vida equilibrada. Que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há pessoas que têm tantos recursos, mas não têm paz no coração. Porque quem pode dar paz é só Jesus. Né? Você pode ter dinheiro para comprar aquela cama mais maravilhosa. Ontem o irmão nos levou à loja. Né? O irmão nos levou à loja. A Carla gosta disso. Né? Nós somos bicho do mato, né, Carla? Somos bicho do mato. Que a gente veio no carro, a Carla pegou aquele... Como chama aquilo? Um spray de água. A gente nunca tinha visto spray de água. E a gente estava no carro sentado, daqui a pouco a Carla virou para trás assim pro bebê, pro Theo e... Nós tomamos susto. Ela está jogando desodorante no rosto dele. Que mãe ruim. Que mãe ruim. Vou denunciar a polícia das crianças. Mas era um refresco. Aí logo olhamos a cara do Theo, o Theo estava lá. Todo feliz. Ontem o irmão nos levou à loja, nós ficamos lá olhando as coisas. Isso! Você vai nas lojas de cama. A outra vez que eu estive na França, eu fui dormir na casa. Aqui eu fiquei na casa do irmão Adolfo. Muito bom, confortável. Também muito confortável a casa. Mas eu fui numa outra casa que tinha uma cama, que tinha um botão do lado assim. A gente apertava o botão, a cama sentava, levantava. A gente ficava sentado, levantava. Não precisava se mexer. Eu falei para a Marina, eu vou fazer exercício sem me movimentar. Aí eu ficava apertando o botão, a cama fazia assim. Eu mexia assim com o pé, mexia com a mão, se assentava, ficava esticado. Você imagina que você vai nessas lojas de cama, né? Cama, chama, colchão. Você chega lá, tem o melhor cama, o melhor colchão, daqueles que tem uns que tem temperatura, né? Esquenta, esfria, tem uns que faz massagem. Você está dormindo e está lá. Fazendo massagem em você. Não sei quanto custa isso. Mas você pode ter não sei quantos euros ou 1.000 euros, sei lá quanto chega isso, para comprar a cama mais moderna, confortável que existe. Há muitas pessoas que têm essa melhor cama, mas não têm o sono para dormir sobre ela. Porque o Salmo diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar tranquilo.
Há pessoas que antes de deitar naquela cama têm que tomar muitos remédios. E deitam e não dormem. Vocês lembram daquele moço que morreu, Michael Jackson, né? Ele tomava remédio para dormir, o mesmo que se toma na anestesia para você ser operado. E mesmo assim, não conseguia mais dormir. De tantas doses fortes que ele tomava. Se nós não tivermos a paz de Deus sobre a nossa vida, nós não temos nada. Então há duas situações aqui de pessoas que pediram controle. E a Bíblia diz que esse povo de Paulo, comandante de Paulo, como ele não quis ouvir a voz de Deus, o que aconteceu com ele? Aquele barco, Atos 27 diz que eles foram completamente destruídos. Eles perderam o barco todo, perderam tudo. Só não perderam as pessoas. Só não perderam a vida, por misericórdia de Deus. Mas quantos prejuízos podiam ser evitados se a gente atentasse primeiro à voz de Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo ele fará. Queremos o milagre de Deus na nossa vida? Devemos deixar o controle de Deus sobre a nossa vida. Porque há uma grande necessidade. Deus sempre fará um grande milagre. Quando nós colocamos o que nós temos, o que nós somos, a nossa confiança e o controle na mão dele. A Bíblia diz que Jesus estava pregando, havia uma grande multidão de pessoas. Os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, despede eles, porque já é tarde, eles estão com fome. Olha, Senhor, o lugar que nós estamos é deserto, nós não temos dinheiro, e ainda que a gente tivesse dinheiro, a gente não teria um lugar para comprar pão a toda essa gente. Porque o homem é assim, irmão. Deus fala, eu faço. O homem sempre quer pôr um obstáculo para dizer, o Senhor poderia fazer, mas nessa situação, Deus não faz. Nós cantamos uma música sexta na casa do Samuel, que fala, Deus do impossível, Ele não se esqueceu de mim. Né? O Deus do impossível, Ele age sobre as nossas vidas. Mas o homem sempre, quando tem uma grande dificuldade, Deus fala, eu vou fazer. O homem diz, Senhor, agora eu acho que até ali o Senhor podia fazer, mas aqui já não é mais possível. O impossível ao homem é possível a Deus. Havia aquela grande multidão, sim. Jesus fala, não despede eles, dá de comer. E eles falam, mas como vamos fazer isso? Até que um dos discípulos sai pelo caminho e acha ali um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E eles olham para Jesus e dizem, Senhor, achamos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para essa grande multidão? O controle do homem, irmãos, aquilo só dava para um comer. Se fosse francês, dava para 4, 5. Brasileiro, um ainda ia sair reclamando que está com fome. Mas francês, mais educado, ia comer os 5. Mas 5.000 pessoas? Impossível. Mas quando aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, ele abriu mão daquilo que era dele, e ele colocou na mão de Jesus, ele falou, eu não vou controlar um pedacinho a esse, um pedacinho a esse, um pedacinho, como criança faz, não é assim? Criança tá com a bolacha, você fala, divide com os amiguinhos. Aí criança divide do jeito dele, né? Ele fala, não, mamãe, deixa que eu divido. Aí ele pega e dá metade aqui, quebra, dá um pedacinho aqui, para ele ficar, às vezes, com a maior parte. Não é assim, criança? Mas aquele moço, ele pegou aqueles pães, aqueles peixes, deu ao discípulo e falou, pode levar o Senhor. E quando ele pegou aqueles pães e aqueles peixes, que eram tão poucos, e o comando, a divisão, a distribuição, não era mais dele, estava na mão do Senhor. Aquilo serviu para uma grande multidão. O que eu posso pode ser tão pouco,
o que eu tenho pode ser tão pouco. Se eu pegar o comando, a destruição será muito rápida. Mas se eu colocar na mão do Senhor, se eu resolver, né, não agir com egoísmo, pensando só em mim mesmo, pensando que eu posso todas as coisas, mas quando eu aprendo como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu transfiro o comando para Jesus. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade nunca se ouviu, nem se apercebeu de um Deus tão poderoso e grande que trabalha para os que nele esperam, para os que nele confiam. Então, quando nós aprendemos isso, a Bíblia, os milagres de Deus passam a ter sentido sobre a nossa vida. Quando eu abro mão do meu egoísmo, quando eu abro mão do meu comando, e eu faço o que a palavra de Deus diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Quando eu coloco na mão do Senhor, então colocar na mão do Senhor é trocar o comando do Senhor, o nosso comando, pelo comando do Senhor sobre a nossa vida. É o que Samuel estava a compartilhar comigo, sobre o reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, aprender a viver sobre a direção de Deus, sobre o reino do Senhor, sobre a nossa vida. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou isso: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E a bênção do Senhor, ela enriquece a nossa vida. E ela não vem acrescida, acrescentada de dores. Há muitas pessoas que para ter uma posse qualquer, aquilo traz tanto sofrimento, que ele não consegue desfrutar daquilo. Não consegue se alegrar com aquilo. Mas quando nós entregamos ao Senhor, nós vamos ver que Deus faz grandes milagres na nossa vida. Quando eu quero viver só para mim, e na minha cabeça, no meu egoísmo, eu tenho poucas possibilidades, eu tenho poucas condições, e eu vou ver e fazer muito pouco. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos na mão de Deus, Ele tem o poder da multiplicação sobre a nossa vida. Para terminar, eu só queria citar um texto de 1 Reis 17, quando fala sobre a viúva de Sarepta. E a Bíblia diz que essa mulher, viúva de Sarepta, eles viviam uma grande fome naquela região, uma grande seca. O profeta já tinha sido levado por Deus lá ao lado do rio, onde os corvos vinham, traziam alimento para ele. E era um grande milagre de Deus. Mas agora se acaba as águas e o profeta vem agora. Deus fala: sai daqui, porque eu vou te sustentar lá através de uma viúva. Irmãos, tudo que Deus quer fazer na nossa vida é para abençoar a nossa vida. E a palavra de Deus diz que quando o profeta vai àquele lugar, ele chega lá, aquela mulher está pegando um pouco de lenha para ligar o fogo, ligar o fogão, ligar o forno e fazer um pão, fazer um bolo a ela e comer. E a Bíblia diz que era o último tanto de farinha que ela tem, era o último tanto de azeite que ela tinha. E a Bíblia diz assim, que Deus fala com o profeta: vai lá e quando você vê essa viúva, que eu ordenei a seu respeito, para que te abençoe, para que cuide de você. E você peça pão para ela e peça a comida para ela. Quando o profeta chega naquele lugar e ele vê aquela mulher franzina, magrinha, ela só tinha todo o que ela tinha de mantimento. Ontem nós fomos abençoados
temos sido abençoados, comido tanto na casa de Samuel, eu fico até com vergonha de tanto que a gente come. Eu falo, meu Deus, eu sou o primeiro a sentar na mesa e o último a sair, tem misericórdia. Mas é tanta coisa gostosa. E a Carla ainda ajuda, a Carla fala, não, vocês não podem voltar sem provar isso. Eu falo, era tudo que eu precisava ouvir. Era um incentivo, era um apoio. Mas aquela mulher, né, e ontem ainda os pais da Carla compraram um monte de coisa, e a Carla falou, eles fizeram essa compra para abençoar vocês. E eu só via coisa entrando assim, eu falava, ah, Deus, tu és tão bom. Deus, tu és tão bom. Iogurte, eu, glória a Deus. Chocolate, glória a Deus. Ano passado, eu, glória a Deus. Isso tem destino, glória a Deus. Mas aquela mulher, irmãos, ela não tinha uma cozinha, uma despensa cheia como a sua. Ela tinha só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E a vida dela estava a se acabar naqueles dias. Porque quando ela estava pegando os grãos, pegando as lenhas, e o profeta fala com ela, ela fala assim, eu vou meter fogo lá no fogão, e vou pegar a comida, e vou fazer um bolo, um pão para mim e para o meu filho, nós vamos comer, e nós vamos esperar o que a Bíblia diz aí em 1 Reis 17? A morte chegar. Você já pensou que cena mais triste, irmãos? Eu, uma época, quando eu era muito moço, meus filhos eram muito pequenos, eu só tinha o menino, eu tive uma grande dificuldade financeira, naquela época, a gente começando a vida, e um dos dias mais tristes da minha vida, ele nasceu com algumas dificuldades, nasceu muito fraco, tudo, e ele precisava de um leite especial. E lá a gente não tem assim um cuidado tão bom, né? O governo não cuida tão bem das pessoas. Hoje melhorou muito, mas naquela época era pior ainda. E o leite que ele precisava tomar, que era um leite especial, que durava poucos dias, custava muito caro. Se um leite comum custava, vou pôr aqui num exemplo de euro, para vocês entenderem, se um leite comum custava 3 euros, esse leite especial custava 15 euros. E eu não tinha nem para os 3 euros. Imagina para ter o dos 15 euros. E foi um dos dias mais tristes para mim, mais de dor no coração. Quando você tem um filho com uma necessidade de um alimento especial e você não tem o leite para dar para ele. E você olha ali a necessidade, e Deus, de uma maneira, proveu, e eu fui à procura desse leite. Agora imagina essa mãe, que ela tem um pouquinho só de azeite, um pouquinho só de farinha, e ela leva a casa, e ela fala ao profeta, fala, olha, tudo que eu tenho, é um pouco de azeite, um pouco de farinha, nós vamos fazer um pão, vamos fazer um bolo, nós vamos comer, e nós vamos esperar a morte chegar. Coisa mais triste é quando o ser humano, ele não tem mais esperança na vida, ele não tem mais sonho na vida, ele não tem mais nenhuma aspiração na vida. E essa mulher, a vida dela estava resumida a isso, há poucos dias. Eu vou comer isso aqui e vou esperar pacientemente, sentado em casa, a morte chegar, porque não há mais o que fazer. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus colocou um homem dele na vida daquela mulher. E aquilo que era só a expectativa de vida dela, era poucos dias, era só a morte, por causa da palavra de Deus, da presença da palavra de Deus, através de um servo de Deus. Aquilo ampliou a vida dela. Talvez aqui seja a mesma coisa, mas no Brasil era muito engraçado. Às vezes você ia evangelizar uma pessoa, falar de Jesus à pessoa, e as pessoas diziam assim, mas se você se converter, se você aceitar Jesus, se você ficar cristão, a sua vida vai diminuir, a sua expectativa de vida vai acabar, você que era tão expansivo vai ficar diminuído. E eu falo,
como o diabo cega as pessoas. Porque na verdade acontece exatamente o contrário. Quando Jesus entra na nossa vida, ele amplia a nossa vida. Aquela mulher que estava esperando só a morte, agora vem o servo de Deus e vem com uma palavra de Deus, como o Samuel leu aqui em 1 Reis. É necessário sacrifício, é necessário nós nos colocarmos, não esse sacrifício que fala hoje até muitas igrejas, que é um sacrifício de que você tem que vender tudo e dar todo o seu dinheiro à igreja. Não é esse sacrifício que Deus quer de nós. Deus quer de nós, na parte das finanças, que nós sejamos fiéis nos dízimos, nas ofertas, porque a Bíblia diz que isso sustenta a casa de Deus. Não teria esse prédio bonito, que vai ficar mais bonito ainda, se não tivesse irmãos generosos que abrem o coração e as suas finanças para ajudar a estar mantendo isso, a estar custeando isso. Mas o sacrifício que Deus quer de nós, como nós falamos de sacrifício, não é simplesmente você pegar todo o seu dinheiro e dar lá. Há pessoas que não querem dar outro tipo de sacrifício. Sacrifício do tempo, do amor, do carinho, que são tão importantes quanto. Há pessoas que pegam seu dinheiro e pegam lá a sua criança e falam, cuida dele. Não é assim? Porque ele fala, eu não quero sacrificar o meu tempo, eu não quero sacrificar o meu carinho, eu não quero sacrificar o meu desgaste pessoal. Mas dinheiro tudo bem, mas não pode ser só assim. Aquela mulher, quando ela ouve, e aquele homem de Deus chega e diz, você vai fazer como você disse. Você vai comer aí com teu filho, mas antes de tudo, você pega um pouco de farinha e faz um bolo para mim, e traga a mim, representando que ela estava honrando a Deus, honrando a presença de Deus na vida dela. Ela podia ter o controle e dizer, não, só me dê um pedaço de bolo desse tamanho, eu vou cortar em 30 pedaços e cada dia eu como um pedacinho. Quantos dias ela ia viver desse jeito? Só 30 dias. Mas quando ela decide e ela fala, é a palavra de Deus, eu vou entregar o controle a Deus. E ela faz conforme a palavra de Deus. A Bíblia diz que a farinha se multiplicou, o azeite se multiplicou e ela viveu muitos dias. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo fala. O controle está à sua mão ou está à mão de Deus? Feche seus olhos. Cinco pães e 2 peixes. Servia só para poucas pessoas comer. O filho pródigo pega toda a riqueza que lhe pertencia junto ao pai. Em poucos dias se acabou tudo. Mas ele caiu em si. E ele pensou, vou voltar à casa do pai. E vou pedir perdão ao pai. E vou dizer, Senhor, Pai, pequei contra o céu, contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus trabalhadores. Mas o que eu quero na minha vida é viver de volta a paz, a alegria, a segurança, a estabilidade que eu tinha na tua casa. Ele passou por cima do orgulho dele e tomou a decisão de voltar à casa do pai e pedir perdão. Se Deus me trouxe de tão longe para estar partilhando com os irmãos essa mensagem nessa manhã, é porque Deus tem algo a dizer a mim e a você nessa manhã. E o que eu e você temos que fazer é dizer, como cantamos na canção, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Estou 100% disponível. Senhor, estou 100% aos teus pés e aos teus braços, Senhor. Para que o Senhor opere sobre a minha vida. Entrega o teu caminho, Senhor. Toda grande necessidade vai trazer um grande milagre. Aleluia. Mas todo grande milagre vai acontecer
se nós fizermos uma grande entrega a Deus. Por isso, Senhor, estamos aqui nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta manhã diante de Ti e da Tua presença. E pedimos-Te, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, trabalhar em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Senhor, nós não queremos andar conforme a nossa vontade, conforme o nosso eu, nosso querer, e não nos conformarmos também com este mundo, mas andarmos, Senhor, segundo a Tua palavra e a Tua vontade. Renovarmos o nosso entendimento pela Tua palavra. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, através do Teu Espírito Santo, ela age em nossos corações nesta manhã. Abençoa a vida e a família de cada um aqui, ó Pai. No nome santo e precioso de Jesus. Pai, abençoa a vida do pastor Samuel, da Carla, das crianças, de todos os membros dessa igreja, Pai. E aqueles que o Senhor há de acrescentar, Pai. Porque o Senhor tem a porta da salvação aberta a muitos, Pai. Deus alcança muitas vidas. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui. E pedimos a Tua bênção sobre estas vidas, este trabalho, Senhor. No nome de Jesus. Opera, faz milagre. Multiplica, Senhor, os pães, os peixes. Multiplica, Senhor, a bênção. Multiplica a salvação. Multiplica as finanças. Multiplica todas as coisas, ó Pai. Porque tudo que temos está nas Tuas mãos. No nome santo de Jesus, nosso Senhor amado, nós agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria agradecer o privilégio, a confiança do Samuel de nos permitir a honra de estar ministrando a palavra nessa manhã. Agradecer a Deus pela bênção, né? Já tive aqui, já não é a primeira vez que eu venho a estar na França com o Samuel, e é sempre uma bênção muito grande quando nós estamos aqui, às vezes menos tempo, às vezes mais tempo, mas é sempre uma bênção. Da outra vez que nós tivemos, fomos recebidos, a casa do Samuel ainda estava a construção, e nós ficamos hospedados na casa do irmão Adolfo, da irmã Áurea, que nos tratou também com tanto amor, com tanto carinho. Como participamos daquele dia lá no parque, os irmãos também nos trataram com tanto carinho, com tanto amor. Agradecemos a Deus, né? Eu louvo a Deus pelos meus filhos, pela Marina que está aqui, por todos que estão aqui, e agradeço muito a Deus. O Edu está com a gente aqui também. Esse moço tem aprendido a colocar tudo na mão de Deus. E Deus, ele tem visto a provisão, o cuidado de Deus sobre a vida dele. É um moço que tinha uma carreira, né? Uma carreira profissional no Brasil bem sucedido, né? Como cantor no Brasil, mas tem aprendido e vivido que o melhor que se existe nessa vida é nós estarmos ao serviço do Senhor. Então, no Brasil, ele tem uma carreira que fazia muitos concertos, né? Em estádios para milhares de pessoas. A música dele em 2006 no Brasil foi a música mais tocada em todos os rádios, televisão, em todos os lugares. Mas eu tenho certeza que melhor que fazer um concerto para um Maracanã, para um estádio cheio, é você cantar na presença de Deus. E onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, a nuvem de glória do Senhor está, como está nesse lugar nessa manhã, que nós lemos em 1 Crônicas 8. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela mensagem de Deus. Amém? Amém? Amém. Vocês receberam alguma coisa da parte de Deus nesta manhã? Amém? A palavra de Deus é sempre certa. Ela nunca bate no sítio errado. Nunca. E esta palavra é para nós nesta manhã. Não é para aqueles que não estão cá. A palavra de Deus nesta manhã é para aqueles que vieram e que ouviram esta mensagem. Então, cada um de nós tem que fazer agora o trabalho, não é? De trabalhar esta mensagem e de pôr em prática esta mensagem. Não é? A confiança, como dizia o pastor, é difícil, não é? É difícil de dar confiança. Mas uma coisa é certa, que quando nós experimentamos Deus na nossa vida, vou só dar mais um exemplo, não é? Quando no início, quando eu casei com a Carla,
O pastor falou, por exemplo, de conduzir. Não é? Eu também tinha dificuldades em deixar a Carla conduzir, porquê? Porque eu não tinha a confiança. Só que hoje, nós vamos a Portugal, não é, de carro, viajamos a noite toda, e eu dou o carro à Carla e eu consigo dormir ao lado. E vou dormir ao lado e tenho completamente confiança. Mas porquê? Porque primeiro houve a experiência. Tivemos que o fazer uma vez, fizemos uma segunda vez, uma terceira vez, e a confiança instalou-se. Não é? Irmãos, nós temos que provar de Deus. E então nós vamos aprender a confiar. Amém? Vamos provar de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos.